Como não travar na hora de começar uma redação? No vídeo de hoje, vamos falar sobre isso. Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Oliveira do Português Eficiente. Então vejamos como não travar na hora de começar uma redação. No vídeo de hoje, aprenda o passo a passo simples para começar uma redação. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Ler e interpretar o tema da redação com muita atenção. Utilize escoras, apoios em seu tema para não se perder. Algumas pessoas acham que é uma dica assim, muito boba, né? Ler e interpretar o tema da redação com muita atenção. Mas, por esse motivo, por exemplo, muitas pessoas se perdem na hora de escrever a redação e se perdem no principal, que é não fugir do tema pedido, algo que pode zerar a sua redação, pois se você não conseguir responder ou falar sobre o tema que foi pedido, é uma forma de zerar a sua redação. Tema: o uso de tecnologias em nosso dia a dia. Algo que seriam boas escoras, bons apoios relacionados ao tema. Nós temos que enfatizar e focar aqui deixa eu pegar uma caneta aqui, no uso de tecnologias em nosso dia a dia. É o principal do que se pede aqui, né? Então vejamos boas escoras de apoio. Eu coloquei aqui. Deixa eu voltar isso daqui. Não quer voltar, né? Não sei voltar. Voltou. Temos aqui então a tecnologia. O que eu coloco sobre tecnologia? Eu coloco celulares, computadores, internet. Dia a dia, o que nós utilizamos na tecnologia de hoje no dia a dia? Eu coloquei a mesma coisa, celulares, computadores, internet. É o ponto que eu vou colocar como principal no meu texto. Agora aqui você vai colocar benefícios coloca aqui o seu tema, já vou colocar o tema, né? Benefícios do uso de tecnologias em nosso dia a dia. Quais são? Pense aí. Quais são os benefícios? Agora, quais são os malefícios coloca também o uso de tecnologias em nosso dia a dia. Quais são? Aí você vai colocar os benefícios dos malefícios. Você pode fazer um texto assim, utilizando os benefícios e malefícios. Se você quiser um texto apenas com os benefícios, coloque só os benefícios no texto. Mas aqui é bom você ter um comparativo dos dois para que surjam mais ideias para você. Depois, pense sobre o tema e foque no que está pedindo a você. O que está pedindo aqui? Está pedindo para falar sobre o uso de tecnologias em nosso dia a dia. Esse é o tema. É nisso que nós precisamos focar. Então, copie essas escoras, esses apoios, para que você faça na sua redação, tá bom? 2. Ler e utilizar os textos fornecidos ao seu favor. Aí tem o PS do chorão. Ai, mas isso é muito bobo. Será que é muito bobo? Será que você utiliza da forma correta, né? Porque nós vamos ver aqui que tem a forma que não se pode utilizar o texto. Será que você utiliza esses textos fornecidos ao seu favor? Vejamos aqui alguns exemplos. Olha quando eu digo que tem o jeito correto de utilizar. Só no enunciado nós já vemos aqui, ó. Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem contudo copiá-los ou parafraseá-los, redige um texto dissertativo com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas em modalidade e limites solicitados, em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: o papel da polícia na sociedade contemporânea. Olha, copiar você nunca deve copiar. Aqui, neste exemplo, tem a palavra parafrasear também, que não se pode. Alguns textos eles não colocam tão explícito assim. Então você pode utilizar alguns mecanismos aí desse texto de apoio. Aqui disse que definitivamente não pode nem copiar e nem parafrasear. Então os textos serão para você ter uma boa ideia. Imagina só se você não sabe falar nada sobre o papel da polícia na sociedade contemporânea. Lendo aqui os textos, você pode ter alguma ideia. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou te mostrar como ter mais ideias, que aí você não vai travar de forma alguma iniciar a sua redação.
Então temos aqui os textos, eu não vou lê-los para que não demore tanto o vídeo, você pode pausar o vídeo e ler. Nós temos aqui o preço da civilização, esse texto falando, e temos aqui também o texto Agentes da Lei. Então, um texto aqui é falando mais sobre o preço da civilização, o que trouxe isso, o outro tem algumas partes técnicas. Você pode ver a Constituição Federal do Brasil, ao dispor sobre o assunto no capítulo 3, e aí tem alguns pontos mais técnicos que você pode trazer de forma que não seja copiado, nem parafraseado, mas você pode ter uma ideia de trazer algo técnico e algo mais abrangente, como o preço da civilização diz. Outro texto, também aqui, motivado pela leitura do texto seguinte, sem contudo copiá-lo ou parafraseá-lo, redige um texto dissertativo, argumentativo, modalidade e limites solicitados. Texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas em modalidade e limites solicitados, em norma padrão da língua portuguesa, atribuindo-lhe um título sobre o tema. Tema: o papel do agente prisional na ressocialização do preso. Qual será o papel? Aí você coloca as escoras, coloca os malefícios, benefícios, né? E coloca também o porquê que será que estão colocando esse tema relacionado à prova, né, que a pessoa estiver fazendo. Eu esqueci de colocar aqui, mas se eu não me engano, esses dois temas são da Polícia Militar de Roraima, se eu não me engano, tá bom? Então, aqui também pede para não copiar e também não parafrasear. Vejamos agora um texto do Enem. Olha para você ver como que o Enem traz. Ele traz 4 textos motivadores. São 4, né? 4, para que você possa utilizar em sua redação. Então é muito bom para que você que não tinha ideia nenhuma na hora, você pode ver. Aqui foi o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Teve um ano, quando eu digo para vocês que ler é interessante no Enem, que eles pediram algo sobre publicidade infantil. E as pessoas se confundiram muito, pois não leram, né, bem o tema. Infelizmente eu não tenho um tema aqui para mostrar para vocês, mas foi uma confusão. E aqui nós temos o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então o que está pedindo para você? São os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Não saia desse tema e vá falar sobre outras coisas, sobre outras pessoas. Por exemplo, aqui estamos falando sobre os surdos. Vamos falar então sobre pessoas que têm outras dificuldades que não foram pedidas aqui. É uma fuga do tema. Talvez você pode fazer um comparativo, mas você não pode ficar enchendo muita linguiça no tema, na redação, né? Então veja, temos 4 textos motivadores, utilize bem. E agora, preste atenção. Quando eu digo aqui para você, texto de apoio, não ache que são irrelevantes, como eu já disse. Não copie como está escrito no texto de apoio. E quando possível e necessário, faça uma paráfrase utilizando o texto de apoio. Eu mostrei que existem provas que não deixam, né, você nem parafrasear. Foi por isso que eu trouxe aqueles exemplos, né? E parafrasear é dizer o mesmo em outros termos. Agora, o principal aqui dessa aula de hoje, para você que chega na hora e não lembra de nada, não sabe o que escrever. Fazer um brainstorm ou tempestade de ideias. O que é isso? É o momento para reunir um bom número de ideias sobre o tema que foi proposto para você. Utilize sempre essa técnica, principalmente se você souber pouco sobre o tema proposto. Então, a minha dica para você é que você sempre utilize, tire de 5 a 10 minutos para planejar o seu texto. O que é planejar o texto? É fazer a leitura dos textos base, é utilizar o brainstorm, que eu vou te ensinar agora como fazer isso. É bem simples e eficiente. Veja. 5 passos de um brainstorm de sucesso. Olha, separe então, como eu disse, 10 minutos para fazer essa técnica poderosa para a sua redação. Vamos primeiro destacar os pontos principais dos textos de apoio. Destacou? Pronto. Destaca com X, com bolinha, com
um risco embaixo, né? Você vai grifar o que você quiser. Esqueça agora texto de apoio e, por 5 minutos, você vai escrever tudo o que vier em sua mente relacionado ao tema proposto. Tudo que vier na sua mente relacionado ao tema proposto, você vai escrever. Vai escrever como? Veio uma frase, escreva a frase. Veio uma palavra curta, perdão. Veio uma palavra, escreva. Veio uma frase curta, escreva. Frase longa, escreva. Qualquer coisa relacionado ao tema que vier à sua mente, escreva neste momento. Depois desses 5 minutos de brainstorm, de tempestade, brainstorm significa tempestade de ideias. Então, o que vier você vai colocar. Você vai organizar as suas ideias em palavras, frases curtas e frases longas. Como assim organizar? Você pode, por exemplo, fazer um círculo nas palavras. Nas frases curtas você pode grifar. Nas frases longas você pode colocar um X marcando, só para você organizar, sabe? Para saber certo o que é o que. Que você pode, na hora de brainstorm, você não precisa de organização. Você tem que deixar a sua mente livre para o que vier você escrever e da forma que você conseguir escrever, tá bom? Nessa hora você tem que ficar desprendido de qualquer coisa e apenas escrever. Número 4, agora sim é hora de você ficar atento. Faça um filtro para utilizar as melhores ideias em seu texto e observe se estão de acordo com o que foi pedido. Depois disso, comece a fazer o seu rascunho. Fez o rascunho, então você agora vai começar aí no rascunho a fazer a sua redação sem dificuldade, sem travar, sem não saber o que escrever, porque você tem várias ideias de como começar. E aí, agora, você ainda fala assim, mas eu tenho ideias, mas eu não sei como começar. Então eu vou te dar uma dica bônus aqui para você, que é a introdução. Essa introdução é muito utilizada e eu gosto bastante dela. Então, introdução, o que temos que ficar atentos? Apresentar o tema. Na introdução, nós precisamos apresentar o tema, certo? E colocar uma tese. O que é uma tese na sua redação? É qual a sua posição em relação ao tema. Você é favorável ao tema que foi proposto? Você é contrário? Ou depende, você vai colocar, por exemplo, escrever uma introdução mostrando que depende. Aí, no próximo parágrafo que você vai escrever, você vai colocar as coisas favoráveis no desenvolvimento. Aí no terceiro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento, você vai colocar as coisas que não são favoráveis. Você pode fazer esse balanço na sua redação. E lembrando que também você, na introdução, vai colocar argumentos. Utilize argumentos para dissertar sobre o tema proposto. Vejamos aqui então como. Isso aqui eu volto para depois. Vamos para cá. Isso aqui, pessoal, daqui a pouco eu volto. É uma tempestade de ideias que eu fiz mostrando para vocês sobre o tema seguinte. Então, olha, introdução conceituando algo. É uma das melhores que eu particularmente acho. Existem várias formas de escrever uma redação, essa é apenas uma delas. A técnica consiste em quê? Em conceituar a palavra-chave ou a ideia principal do tema proposto. Então vejamos aqui, vamos começar uma redação. Qual que é o tema? Preste atenção, primeiramente no tema. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Tema: a importância do esporte. Então, antes de começar aqui o tema, o que eu faria se fosse escrever essa redação? Eu voltaria aqui, e faria a tempestade de ideias. Então vamos lá. Tema: a importância do esporte. Eu fiz bem curto aqui para não demorar no vídeo. Eu coloquei aqui: esporte como meio de socialização, esporte como motivador, benefício corporal, benefício psicológico, drogas. O que é isso, drogas, professor? Ele pode, de muitas formas, fazer com que as pessoas fiquem longe das drogas e tenham o esporte como algo para ser preenchido no local, né? Estudos, incentivo, crescimento, desenvolvimento, esporte como fator de aproximação. Aqui foi um brainstorm bem curto, que eu utilizei frases longas, frase curta e palavras. Pegando então todas essas ideias aqui, nós vamos voltar à introdução e aí eu vou conceituar. Então vamos lá. Esporte. O que é esporte?
para mim a ideia principal aqui, a palavra-chave do tema é o esporte, né? A importância do esporte. Esporte é um conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Essas atividades visam uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área corporal quanto na área psicológica. Por isso, a importância da prática do esporte para a grande maioria das pessoas. Então, eu comecei conceituando o que é esporte, tá bom? Disse aqui que ele pode ajudar tanto na área corporal quanto na área psicológica. Por que eu coloquei assim? Porque no próximo parágrafo de desenvolvimento eu quero falar sobre a área corporal. E no terceiro parágrafo, segundo de desenvolvimento, eu quero falar sobre a área psicológica. Eu finalizei por isso a importância da prática do esporte, ressaltando o tema, para a grande maioria das pessoas. Alguns podem questionar, por que grande maioria e não para todas as pessoas? Pois eu não gosto de generalizar e peço para você que não faça isso em uma redação, pois é muito perigoso essa questão de generalizar. Mesmo o esporte parecendo algo assim totalmente do bem, totalmente bacana, eu não quis generalizar, pois pode ser que exista 0,01% de pessoas que não possam praticar esporte. Mas aí eu estou incluindo essa pessoa aqui quando eu falo a grande maioria. Então, essa é uma forma que eu gosto bastante, é de conceituar. Existem outras, existem várias. Inclusive no canal você pode conferir aí outros vídeos sobre isso, tá bom? E então fomos isso. Muito obrigado por assistir essa aula de hoje. Olha, quer o slide desta aula? Basta entrar no meu canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo ou na bio do meu Instagram. Se você não segue meu Instagram ainda, pô, me ajuda aí, né? @portugueseficiente. Siga o Instagram. Não deixe de inscrever-se no canal e também deixe seu like e um comentário sobre o que você achou dessa aula. Então, um forte abraço e até a próxima aula. Professor Matheus Oliveira, do portugueseficiente.com.br.